Quando pensamos em Zeus, o rei dos deuses gregos, o que vem à mente? A imagem de um soberano majestoso sentado em seu trono no Olimpo, empunhando um raio que simboliza sua autoridade. Zeus, o grande protetor dos deuses e dos homens, o guardião das leis divinas e humanas. Mas, e se essa imagem que todos conhecemos não fosse toda a verdade? A história de Zeus é muito mais complexa e perturbadora do que a maioria das pessoas imagina. Não é apenas uma história de poder e glória, mas também uma história de tirania, medo e manipulação. Zeus era um ser que não hesitava em usar sua força e astúcia para preservar seu poder. Ele não era apenas adorado, mas também temido, tanto por deuses quanto por mortais. Zeus não nasceu para ser rei. Ele teve que conquistar esse título. Tudo começou com uma profecia, uma maldição que pairava sobre Cronos, o titã que reinava sobre o cosmos. Cronos soube que um de seus filhos o destronaria, assim como ele havia destronado seu próprio pai, Urano. A solução de Cronos? Engolir cada um de seus filhos ao nascer, eliminando a ameaça antes que ela se materializasse. Mas quando Zeus nasceu, sua mãe, Reia, decidiu que não permitiria que Cronos destruísse mais um de seus filhos. Com astúcia, ela escondeu o recém-nascido Zeus e deu a Cronos uma pedra enrolada em panos, que ele, sem perceber o engano, engoliu. Zeus foi então criado em segredo, longe dos olhos vigilantes de seu pai, aguardando o momento certo para reivindicar o que era seu por direito. Quando finalmente cresceu, Zeus estava preparado para enfrentar Cronos. Com a ajuda de Metis, uma deusa da prudência e astúcia, ele preparou uma poção que forçou Cronos a vomitar seus irmãos presos: Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon. Juntos, esses deuses, liderados por Zeus, travaram uma guerra épica contra Cronos e os titãs, a Titanomaquia. A batalha foi feroz e durou 10 anos. Durante esse tempo, Zeus demonstrou seu poder inigualável e sua determinação implacável. Ele libertou os hecatônquiros e os ciclopes, que estavam presos no Tártaro, e, em troca, recebeu deles as armas que definiriam sua supremacia. Com esses novos aliados e armas poderosas, Zeus e seus irmãos conseguiram derrotar os titãs, aprisionando-os no Tártaro, um lugar de tormento eterno. Zeus, agora vitorioso, não apenas destronou seu pai, mas também se estabeleceu como o novo soberano do universo. Ele dividiu o poder entre seus irmãos, mas reservou para si o controle do céu e a supremacia sobre todos os deuses e mortais. Assim, Zeus não se tornou apenas o rei dos deuses, ele se tornou o governante absoluto, um líder que não tolerava desobediência e que estava disposto a fazer qualquer coisa para manter seu domínio. Uma vez no poder, Zeus governou com uma autoridade inquestionável, mas seu reinado foi marcado por uma série de controvérsias que revelam um Deus muito mais complexo e, em muitos aspectos, tirânico. Suas decisões frequentemente demonstravam uma crueldade e um capricho que desafiavam a ideia de um líder justo e benevolente. Desde o início, Zeus estabeleceu que não toleraria qualquer desafio à sua autoridade. Ele castigava severamente aqueles que ousavam questioná-lo, tanto deuses quanto mortais. Um exemplo claro disso é a história de Prometeu, o titã que desafiou Zeus ao dar o fogo sagrado da sabedoria aos humanos. Furioso com a ousadia de Prometeu, Zeus o condenou a um tormento eterno, acorrentado a uma rocha. Essa punição não era apenas uma lição para Prometeu, mas um aviso para todos os que poderiam pensar em desafiar a vontade de Zeus. Outra demonstração do poder tirânico de Zeus é encontrada em suas inúmeras infidelidades. Apesar de ser casado com Hera, a rainha dos deuses, Zeus era notório por seus casos amorosos com deusas, ninfas e mortais. Essas relações muitas vezes resultavam em tragédias para as envolvidas. Leda, Europa, Danae e muitas outras foram seduzidas ou forçadas por Zeus, que frequentemente assumia formas enganosas, como um cisne, um touro ou até chuva dourada, para se aproximar delas.
As consequências dessas uniões variavam, mas raramente terminavam bem, especialmente quando Hera, enciumada, decidia se vingar das amantes ou dos filhos que resultavam dessas uniões. Zeus, no entanto, raramente sofria as consequências de suas ações, reforçando sua imagem de um deus que agia acima de qualquer moralidade. Apesar de ser o deus do céu e do trovão e de ter a responsabilidade de manter o equilíbrio e a justiça no cosmos, Zeus muitas vezes tomava decisões que favoreciam seus próprios interesses ou caprichos. Ele não hesitava em manipular eventos para garantir o resultado que desejava. Um exemplo disso é a Guerra de Troia, onde Zeus, embora pretendesse manter uma posição neutra, acabou influenciando o curso da guerra através de suas intervenções, favorecendo um lado ou outro conforme lhe convinha. O uso do poder por Zeus também tinha um lado destrutivo, como no caso de Semele, uma mortal que ele amava. Quando Semele, instigada por Hera disfarçada, pediu para ver Zeus em toda a sua glória divina, ele se revelou a ela com todo o seu poder, o que resultou em sua morte instantânea. Esse episódio sublinha a natureza perigosa do poder de Zeus. Mesmo quando agia por amor, o resultado podia ser catastrófico, pois o poder de Zeus era tão grande que ele não podia ser controlado ou limitado, nem mesmo por ele próprio. Entre os mortais, Zeus era visto tanto como um protetor quanto como uma ameaça. Ele era adorado e temido em igual medida, porque suas intervenções raramente eram previsíveis ou justas. Quando Zeus estava satisfeito, ele poderia conceder bênçãos e prosperidade, mas sua ira era igualmente devastadora. Um exemplo clássico é o dilúvio de Deucalião, uma catástrofe que Zeus provocou para punir a humanidade por sua impiedade. Em sua fúria, ele decidiu aniquilar quase toda a raça humana, poupando apenas Deucalião e sua esposa, Pirra, que eram justos aos olhos dos deuses. Esse ato extremo mostra como Zeus via os mortais, como peças num tabuleiro que ele podia remover ou preservar conforme sua vontade. Mas o impacto de Zeus não se limitava apenas aos humanos. Ele também moldava o destino dos próprios deuses. Como líder supremo, Zeus tinha o poder de decidir o futuro dos deuses do Olimpo, e ele não hesitava em impor sua vontade sobre eles. Suas decisões eram definitivas, e qualquer tentativa de desafiá-lo resultava em severas punições. Quando Hera, Poseidon e Atena conspiraram para derrubá-lo, Zeus respondeu com uma demonstração brutal de poder, punindo os conspiradores e reafirmando sua autoridade. Zeus, ao longo de seu reinado, consolidou-se como a figura mais poderosa do panteão grego, mas sua liderança foi marcada por uma dualidade perturbadora. Por um lado, ele era o protetor da ordem e da justiça, o deus a quem outros deuses imortais recorriam em busca de orientação e proteção. Por outro, ele era um governante cujo poder ilimitado o tornava temido por todos, incluindo os próprios deuses. Em seu papel de líder, Zeus impôs a ordem necessária para manter o equilíbrio no universo. Porém, essa ordem frequentemente veio à custa de grande sofrimento e injustiça. Embora seja lembrado como o mais poderoso dos deuses, sua liderança não foi isenta de falhas, e suas decisões refletiam tanto sua força quanto suas fraquezas. Zeus personificava a autoridade suprema, mas também as imperfeições de um governante cujo poder, em muitos casos, o afastava da compaixão e da justiça que deveriam caracterizar um verdadeiro líder. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se gostou de conhecer um pouco da história de Zeus, curta e comente. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para receber mais histórias mitológicas.